E nós vamos abordar sobre os direitos humanos, né, e guardas municipais. Vocês que acompanham o jornal de alguma forma já devem ter visto que tem algumas imagens repercutindo aí nas mídias, e hoje nós vamos falar um pouco dessas abordagens. Estamos aqui, né, para quem acompanha já o programa já conhece, com o Major Ricardo Silva, que vem realmente contribuindo com a programação, nos esclarecendo dúvidas sobre assuntos diversos, sobre políticas públicas, enfim. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, Sônia. Agora, novamente, Novamente, né? Aí, gente, tem um problema técnico, mas graças a Deus tudo resolvido. Quero agradecer a Deus novamente, eu agradeço o tempo todo, então não tem nenhum problema ter que agradecer a Deus novamente, a Sônia Nogueira, ao Fábio, ao Luque, que está conosco aqui, e a todos os ouvintes da Rádio Exclusiva FM. Bom, o Ricardo, né, ele, para quem não acompanha, né, ele é um multiplicador, né, ele é palestrante, multiplicador de polícias comunitárias e de direitos humanos. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir para vocês ir entrando já, colocando seus comentários, o que vocês acham sobre direitos humanos, porém, que preste atenção nessas duas imagens que nós vamos compartilhar com cada um de vocês, para a gente poder realmente, de fato, nesse momento, desenvolver o assunto de hoje. Então, prestem atenção. Já pode colocar, diretor? Dá para colocar? Então, colocar a máscara, por favor? Olha, eu por hábito não, por favor, não, por favor. Eu não uso. Mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem teimou comigo... Então, vou desembarcar um pouco. Desembarcar. Ele até fez como tá, 450, fez mais 4,500. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. Se eu quer que eu jogue na sua cara, faz aquilo. Não, se eu jogar na minha cara, não vou fazer. Vou fazer ou se eu jogar na minha cara? E em seguida você já fala pro Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. 13 horas. Delbel? 13 horas. Desembargador Eduardo Siqueira. Eduardo Siqueira, qual o seu O povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC, aqui, um rapaz. Ele falou que. Eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem marca, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então, eu falei, olha, isso não tem decreto. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Ele liga no meu celular. Hilário, o senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar o celular do senhor. O Delbel está aqui. Não, imagina, você não é isso aí. Você está rasgado, você está Se você jogar em via pública, você vai ser autuado por despejo de via pública. tá. Não comenta. Foi todo mudado, aí faz a outra. Em Mogi das Cruzes, São Paulo, um guarda municipal foi espancado por um grupo de jovens. A patrulha tentava dispersar grupos de baile funk na região. Quando desceram da viatura, 2 guardas começaram a sofrer agressões. Um deles caiu no chão e foi atacado com socos e chutes, principalmente na região da cabeça. Um dos agressores foi preso. O guarda não sofreu lesões graves. Que estão aí acompanharam, né, essas imagens, são imagens que estão realmente circulando na internet. Provavelmente vocês viram na TV, viram na internet, provavelmente já receberam no seu WhatsApp também algumas dessas informações, dessas imagens. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas antes de mais nada, a gente começar esse conteúdo específico, eu acredito que é muito importante a gente ter clareza do que é realmente, de fato, os direitos humanos. Porque, até então, nós, eu acredito que, num todo, a gente tem uma compreensão específica sobre o que é direitos humanos. Mas será que realmente é a clareza que é real do que é direitos humanos? Então, eu gostaria de saber que você explicasse para a gente o que é realmente os direitos humanos. Sônia, as imagens elas são muito tristes. Sim. Tanto na questão da violência moral e psicológica que o guarda municipal ali de Santos passou. Tanto que a reportagem nunca fala o nome dele, né? Não fala o nome dos guardas civis metropolitanos como se fossem siglas. O GCM, o nome do desembargador foi citado, que é Eduardo Siqueira. Mas os dos guardas municipais nunca é citado. Então, você vê que realmente existe um preconceito em relação
a profissão, né, de policial militar, de guarda municipal. E nas agressões físicas que em Mogi das Cruzes, tanto o guarda municipal masculino, que nome foi citado, que chama-se Marcelo, e, eu anotei agora, a Fabiana, é uma violência totalmente grosseira, arbitrária. São cenas drásticas de agentes da lei, representantes do Estado, que estão ali para manter a lei, cumprir decretos, serem agredidos brutalmente daquela maneira. E digo para vocês, nós tínhamos uma policial, uma guarda civil metropolitana feminina. Então, nós vamos falar aqui muito sobre direitos humanos. Vou ter que dar uma aula, viu, Sônia? Vou ter que explicar, porque eu vou ter que resgatar lá atrás o que são direitos humanos e de onde eles vieram, para explicar por que esses GCMs, né? Muita das perguntas vêm, por que os GCMs não têm direitos humanos? E eu vou explicar aqui que, sim, os direitos humanos são para todos, porém, a aplicação é diferente. Bom, o legal, né, da contribuição do Major Ricardo Silva aqui no programa Versão Destaque é essa. Não é um assunto simplesmente por ser um assunto. É um assunto que nos traz clareza, que fundamenta a realidade, até mesmo por se tratar também de políticas públicas. Quanto mais claras as informações nós, né, como cidadão, a gente tiver claro na nossa mente, mais fácil para a gente conseguir ter a percepção de como contribuir de forma mais positiva com a sociedade, né, como um todo, né? Exatamente. A gente procura ser didático para levar para a sociedade de uma forma bem simples e compreensiva. Por isso que nós vamos aqui fazendo ponto a ponto, explicando. Durante a nossa apresentação aqui hoje, a nossa entrevista, nós vamos citar novamente, vamos retornar com a questão do vídeo, do primeiro vídeo e do segundo vídeo. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, vou dar um pouquinho de aula de história, né? Eu gosto muito de história, desde garoto, não sou nenhum historiador, porém eu tenho que citar que o direito, os humanos, veio do direito humanitário. O que era o direito humanitário? O direito humanitário é o direito de guerra. E o direito de guerra, ele foi criado lá nas guerras napoleônicas, lá em 1800, 803, 815, no século XIX ainda. Por que criaram-se o direito humanitário, o direito de guerra? As pessoas, naquela época, se sentiram e viram a necessidade de ter uma legislação para proteger aqueles soldados e aqueles exércitos da época. Então, os direitos humanitários tiveram a sua primeira convenção em Haia, em 1899. E o que dizia as regras de direito humanitário? São regras que o preso de guerra tem que ser tratado, alimentado. O civil, que não tem nada a ver com a guerra, ele é morador ali, ele não pode ser brutalmente assassinado ou agredido. Então, esses direitos humanitários eram para proteger tanto a sociedade civil quanto o soldado, o militar, na guerra. Isso em que ano mesmo? Isso foi em 1899, já estamos. 1899. 99. Então, a história ela é muito mais longa do que a gente poderia imaginar, né? Mais antiga, né? E depois, como que ocorreu o processo de Ele foi muito usado, esse direito humanitário, na Primeira Guerra Mundial. Aí nós já tínhamos, né, na década de 1910, nós já tínhamos aeronaves, tínhamos tanques de guerra. Então, uma regrinha básica do direito humanitário, eu gosto de citar esse exemplo, é do paraquedista. Então, o homem é lançado, né? As pessoas falam saltar, mas não é salto, é pular, é um salto. Então, o homem é lançado e ele abre seu paraquedas. Durante o seu voo, né, durante a sua parte aérea do salto, esse militar, esse paraquedista não pode ser abatido. É uma regra, é uma legislação humanitária, do direito humanitário. Então, você não pode atirar no paraquedista no trajeto aéreo, somente quando ele estiver. Parece até uma coisa meio boba, mas... Isso na época lá, quando aconteceu até as hoje, guerras. Até hoje. É direito humanitário, direitos de guerra. Porém, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial teve a desgraça da humanidade, que foi o nazismo. O nazismo surgiu na Alemanha e os nazistas descumpriram todos os direitos humanitários que existiam. Todos os direitos. Esses que havia antes. Desde 1800.
1943. Eles descumpriram. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas descumpriram o direito humanitário, teve o Holocausto, mataram milhões de pessoas, dos civis, no caso os judeus, não somente judeus, também alguns cristãos, e foi totalmente descumprido o direito humanitário. Então, houve uma necessidade, após a guerra, em 1946, de criar a Organização das Nações Unidas e criar os direitos da pessoa humana, os direitos da dignidade da pessoa humana, que aqui no Brasil nós chamamos de direitos humanos. Então, a palavra correta, né, a frase correta é direitos da dignidade da pessoa humana. E aqui foi resumido, o brasileiro gosta de resumir tudo, né? Foi feito os direitos humanos. Isso nós já estamos em 1949, na Convenção de Genebra. Então, foi criado alguns países... E aí foi aonde que teve essa modificação? Exatamente. Criaram, então, o direito da dignidade da pessoa humana. Isso foi em 1949, após a Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, durante esse período, criou-se a necessidade, em alguns países, de ter algumas entidades em direitos humanos. Então, com a Constituição de 1988, a Constituição de 1988, ela é uma Constituição baseada em direitos humanos, na dignidade da pessoa humana. Isso no Brasil ou mundialmente? No Brasil. Vamos falar do Brasil agora um pouco. Agora é Brasil. Agora é Brasil. É a nossa Constituição, tá? Constituição de 1988. Criou-se a necessidade, né, para a aplicação dos direitos humanos, de entidades em direitos humanos. Então, começou a criar o quê? ONGs, institutos. Então, nós falamos que hoje as entidades de direitos humanos aplicam os direitos humanos, mas só entidades, Major? Claro que não. A legislação também aplica. Toda a legislação de 1988, da Constituição, ela é baseada nos direitos humanos. Então, o que ocorre? Durante o regime militar, que muitas pessoas falam em ditadura, mas para mim foi o regime militar, na década de 70 e 80, após esse regime, com a redemocratização do país, com as diretas já, houve a necessidade, também em 1988, de criação de entidades de direitos humanos. Foi aí que começou os problemas. Por quê? O que ocorreu assim? O que é exatamente isso? Até mesmo, gente, aproveitem. Às vezes, vocês veem algumas abordagens e eu percebo que às vezes vocês podem ficar assim, mas o que é isso? Aproveitem esse momento, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter clareza das informações dessa maneira. Então, perguntem, realizem suas perguntas. Às vezes não aparece aqui no meu celular, mas vão mandando que uma hora aparece, que a gente vai esclarecendo as dúvidas. Então, se vocês têm dúvidas sobre direitos humanos, o que acontece, agora é o momento. O Ricardo está aqui à disposição, Major Ricardo Silva, está aqui à disposição para compartilhar esse conhecimento com cada um de nós, para que a gente possa ter realmente, de fato, uma conscientização maior e ter uma ideia de como contribuir com a sociedade em si para um todo, porque não é para o outro, é para nós também, né, Ricardo? Exatamente. Então, a pergunta da semana foi baseada em relação aos guardas municipais, né? Onde estão os direitos humanos desses guardas? O que ocorre? Como os direitos humanos foram criados para minimizar as atrocidades do Estado, quando houver, como fazer com o agente do Estado? O GCM, o Guarda Civil Metropolitano, ali no momento, ele está representando o Estado. Como fazer? Eles não têm direitos humanos? Todos nós, qualquer cidadão, todos nós temos o direito da dignidade da pessoa humana. A legislação de direitos humanos é para todas as pessoas, é uma legislação só. Mas, Major, por que as entidades dos direitos humanos não foram atender, então, os GCMs? Eu digo para vocês, o GCM, o policial militar, não necessita de entidades de direitos humanos para defender os seus direitos. Como assim? Agora olha, gente, aí que está a dúvida. Aí eu me coloco também no lugar de cada um de vocês que estão acompanhando, você que tirou seu tempinho aí, porque eu também preciso entender, mas como assim, né? Já vem aquele ponto de interrogação bem grandão para
compreender de fato o que é exatamente isso, né, que ocorre. As entidades de direitos humanos, elas existem para atender uma parte da sociedade que você vai ficar surpreso agora, que é realmente a parte que cometeu, no caso ali, um desvio, um ato criminoso. Ou seja, realmente as entidades atendem o criminoso na parte de defesa dos direitos humanos. E no caso dos guardas municipais, quem tem que defender os direitos dos guardas municipais é o Estado, não as entidades. Por isso que a gente ouve. Mas os direitos humanos não foram atender os GCMs? Não. Mas o Estado atende. De que forma? Vou dar um exemplo simples. Eu sou um criminoso, a Sônia é uma pessoa que é uma vítima. Eu cometo um crime. Um crime de homicídio. Eu acabo, como criminoso, o criminoso acaba matando a Sônia. A Sônia é uma vítima. Aí as pessoas perguntam, mas nenhuma entidade de direitos humanos foi atender a Sônia. Não são as entidades de direitos humanos que atendem a Sônia. Quem tem que atender a Sônia é o Estado. Então o policial militar vem, o guarda municipal vem, atende a ocorrência, te socorre, te leva para o hospital. Então você tem ambulância, você tem a segurança pública para cuidar de você. Então a aplicação de direitos humanos estava sendo feita. Ah, mas falhou. Ok, pode acontecer. Antes disso, você tinha educação, você tinha saúde, você tinha saneamento básico, você tinha entidades que aplicam projetos em políticas públicas cuidando de você. Então, você tem... Todo esse amparo. Todo amparo. Todos nós temos, né? Isso, então, todos. Inclusive o criminoso. Inclusive o criminoso. Isso, que cometeu o crime. Porém, para que esse criminoso tenha direito a ser preso, conduzido para a delegacia, ser processado, ser condenado e cumprir sua pena, diante da sua dignidade de pessoa humana, as entidades vão e atendem esse criminoso. Deu para entender? Para poder, amenizar a situação ali dele. Não é amenizar a situação, é realmente fazer aplicar a lei em relação ao criminoso. Ao criminoso. Isso, manter que a lei seja aplicada para todos. No caso do GCM, que foi agredido ali, e no caso do GCM, que foi ofendido moralmente pelo desembargador, o Estado vai proteger, sim, o guarda municipal. No quesito, o guarda municipal foi socorrido, foi conduzido para o hospital, vai ter todo o tratamento, vai apoiá-lo para que ele tenha, sim, um apoio jurídico para processar aquelas pessoas que agrediu, no caso do Marcelo e da Fabiana, e para proteger também aquele guarda municipal de Santos que foi moralmente ofendido pelo desembargador. Então, o Estado vai proteger o agente da lei. Já cuida ali, Isso. dessa parte. Isso. Os direitos humanos... Tá, estamos falando do que deve ser. Do que deve ser, tá. No nosso país, nós temos que falar o que deve ser e o que acontece. E o que acontece? Vamos lá. Com certeza, aquelas pessoas que foram conduzidas para a delegacia, que agrediram os guardas municipais, foram amparados por entidades de direitos humanos. Mas como, Major? Eles agrediram o guarda municipal. Só que as entidades de direitos humanos foram amparar os indivíduos para que eles tenham o direito de defesa, para que sejam tratados com decência da dignidade da pessoa humana no distrito policial.